Módulo 3. Como é definido o preço de cada título público? No módulo anterior, vimos que os títulos públicos podem ter rentabilidade dimensionada no momento da aplicação, desde que o investidor não resgate antes da data de vencimento. O preço de um título público pode sofrer variações antes da data de vencimento, devido a mudanças na taxa de juros e de acordo com o prazo do próprio título público. Sendo assim, pode ser muito vantajoso ou muito desvantajoso resgatar um título público antes da data do vencimento. O objetivo desse módulo é demonstrar como mudanças na taxa de juros podem afetar os preços dos títulos, no intuito de demonstrar o risco de mercado e a importância de realizar uma alocação correta. Entenda a alocação correta como investir de forma coerente com a sua necessidade e com a conjuntura econômica. Além disso, vamos abordar o risco de crédito dos títulos públicos. Qual é o risco do governo dar um calote? Risco de mercado. Risco de mercado do tesouro pré-fixado. Já vimos que o tesouro pré-fixado é um título que garante, no vencimento, uma rentabilidade pré-determinada no momento da compra. Independente do que aconteça, se o investidor manteve seu dinheiro investido até a data de vencimento, ele vai receber a remuneração contratada. Considere um investidor que adquiriu por R$ 736,44 uma unidade do Tesouro Pré-fixado 2019, lá no dia 13 de maio de 2016. Esse título, nessa data, estava com uma taxa pré-fixada de 12,41% ao ano. Se o investidor manter essa aplicação até a data de vencimento em 1º de janeiro de 2019, ele receberá um valor de R$ 1.000 bruto, ou seja, os R$ 736,44 aplicados se transformarão em R$ 1.000 bruto no dia 1º de janeiro de 2019, uma vez que o investimento crescerá uma taxa pré-fixada de 12,41% ao ano. Mas, e se o investidor resgatar antes do vencimento? Essa remuneração continua pré-fixada? A resposta é não. Se no momento da venda a taxa de juros praticada no mercado for menor, o preço do tesouro pré-fixado será maior e o investidor venderá seu título com ganho acima da taxa contratada. Se no momento da venda a taxa de juros praticada no mercado for maior, o preço do tesouro pré-fixado será menor e o investidor venderá seu título com ganho abaixo da taxa contratada. Essa relação inversa entre taxa pré-fixada e preço do título é facilmente verificada no gráfico. Vamos verificar essa situação com números. Se o investidor deseja vender o título após um ano de aplicação, no dia 13 de maio de 2017, o valor que ele irá receber dependerá do preço vigente do título, que por sua vez depende da taxa de juros vigente no momento da venda. Por exemplo, se o investidor vender o Tesouro Pré-fixado 2019, que paga 12,41% ao ano, daqui a um ano, em um momento em que todos os outros Tesouro Pré-fixados disponíveis no mercado estão com uma remuneração de 10%, o investidor receberá R$ 856,38 bruto, ou o equivalente a um retorno de 16,37% bruto em um ano sobre o valor aplicado. Observe que essa rentabilidade de 16,37% bruta em um ano é um valor maior do que a taxa contratada de 12,41% ao ano do título. Agora, se no momento da venda a taxa de juros praticada no mercado for maior, o preço do tesouro pré-fixado será menor e o investidor venderá seu título com ganho abaixo da taxa contratada. Exemplo, se o investidor vender o Tesouro Pré-fixado 2019, que paga 12,41% ao ano, daqui a um ano, em um momento em que todos os outros títulos disponíveis no mercado estão com uma remuneração de 15% ao ano, o investidor receberá R$ 797,05, o equivalente a um retorno de 8,2% bruto em um ano sobre o valor aplicado. Observe que esse retorno de 8,2% bruto em um ano é um número menor que o retorno de 12,41% contratado. Vale ressaltar que, para o investidor que manteve o investimento até a data de vencimento, não haverá nenhuma oscilação na taxa de juros
e ele receberá a remuneração contratada, sem nenhuma variação. Inexoravelmente, o preço do título converge para a remuneração contratada até a data de vencimento. Risco de mercado do tesouro pré-fixado com juros semestrais. As mudanças na taxa de juros afetam os preços do tesouro pré-fixado com juros semestrais da mesma forma que afetam o tesouro pré-fixado. No entanto, o cálculo do preço do tesouro pré-fixado com juros semestrais diante de mudanças na taxa de juros é muito mais trabalhoso e difícil. Isso porque devemos trazer a valor presente cada juro semestral recebido, em cada período. O importante é que o investidor saiba que o tesouro pré-fixado sofre menor variação de preço diante de mudanças na taxa de juros. Risco de mercado do tesouro IPCA+. Vimos anteriormente que o tesouro IPCA+, é um título com rentabilidade indexada à inflação e também uma taxa pré-fixada. Independente do que aconteça, se o investidor manteve seu dinheiro investido até a data de vencimento, ele receberá seu dinheiro corrigido pela inflação, acrescido de um ganho real, dado pela taxa pré-fixada. Considere o investidor que adquiriu por R$ 2.429,84 o Tesouro IPCA+, no dia 13 de maio de 2016, com uma rentabilidade já determinada em IPCA mais 5,8%. Já verificamos que se o investidor manter essa aplicação até a data de vencimento, em 15 de maio de 2019, ele receberá um valor de R$ 3.466,17 bruto, ou seja, os R$ 2.429,84 aplicados se transformarão em R$ 3.466,17 no dia 15 de maio de 2019, uma vez que o investimento vai sofrer uma correção pelo IPCA, que consideramos de 6,5% ao ano, e ainda terá garantido um ganho real de 5,8% ao ano. Mas e se o investidor resgatar antes do vencimento? Essa remuneração continua? A resposta também é não. Se o investidor desejar vender o título após um ano de aplicação, no dia 13 de maio de 2017, o valor que ele irá receber dependerá do preço vigente do título, que por sua vez também depende da taxa de juros vigente no momento da venda. Se no momento da venda a taxa de juros praticada no mercado for menor, o preço do Tesouro IPCA+ será maior e o investidor venderá seu título com ganho acima do esperado. Por exemplo, se o investidor vender o Tesouro IPCA+ 2019, que paga IPCA mais 5,8% ao ano, daqui a um ano, em um momento em que todos os outros títulos disponíveis no mercado estão com uma remuneração de IPCA mais 3,8%, o investidor receberá R$ 2.840,84 bruto. Ou seja, o investidor obterá um retorno de 16,91% bruto em um ano sobre o valor aplicado. Um número maior que o retorno de 12,67% que o investidor obteria com uma inflação de 6,5% mais uma taxa pré de 5,8%. Agora, se no momento da venda a taxa de juros praticada no mercado for maior, o preço do título será menor e o investidor venderá seu título com ganho abaixo da taxa contratada. Exemplo: se o investidor vender o Tesouro Pré-fixado 2019, que paga inflação mais 5,8% ao ano, daqui a um ano, em um momento em que todos os outros títulos disponíveis no mercado estão com uma remuneração de inflação mais 7,8%, o investidor receberá R$ 2.635,51. Ou seja, um retorno de 8,46% bruto em um ano sobre o valor aplicado. Observe que esse retorno de 8,46% é menor que o retorno de 12,67% que o investidor obteria com uma inflação de 6,5% ao ano, mais uma taxa pré de 5,8%. Observe como mudanças na taxa de juros conduzem o preço do título para valores não esperados antes do vencimento. Vale ressaltar que, para o investidor que manteve o investimento até a data de vencimento, não ocorrerá nenhuma oscilação na remuneração, na taxa de juros, e esse investidor receberá exatamente a remuneração contratada. Risco de mercado do Tesouro IPCA+, com juros semestrais. As mudanças na taxa de juros afetam os preços do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, da mesma forma que afetam o Tesouro IPCA+. No entanto,
O cálculo do preço do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, diante de mudanças na taxa de juros, é muito mais complexo, porque devemos trazer a valor presente cada juro recebido, cada cupom semestral recebido em cada período. O importante é que o investidor saiba que o Tesouro pré-fixado com juros semestrais sofre menor variação diante de mudanças na taxa de juros. Risco de crédito. É o risco de um emissor não honrar o principal e/ou o pagamento dos juros. Seria o risco de o governo não pagar aos investidores que possuem títulos públicos. Qual é o risco do governo brasileiro não honrar o pagamento dos títulos públicos? Para entendermos bem essa questão, devemos saber antes que o governo dispõe de 3 mecanismos para obter recursos, para obter receita: cobrar impostos, emitir moeda ou colocar títulos públicos no mercado para captar recursos. É importante destacar também que os títulos públicos compõem a política monetária do país. Ou seja, através dos títulos públicos, o governo pode controlar a circulação de moeda e a taxa de juros. Explicando de forma simplista, quando o governo deseja aumentar a taxa de juros, aumentar a taxa Selic, ele emite títulos públicos e retém o dinheiro recebido, tornando-o mais escasso. Quando o governo deseja reduzir a taxa de juros, reduzir a taxa Selic, ele compra títulos públicos e paga com dinheiro novo, recém-impresso da Casa da Moeda. Além de fazerem parte da política monetária de um país, os títulos públicos compõem a carteira de bancos, de fundos de investimento, de fundos de previdência e empresas de seguros. Imagine como um calote no pagamento dos títulos afetaria a nossa economia. Seria um colapso total. Não existe histórico de calote da dívida interna, em reais, no Brasil. O Brasil já deu calotes na dívida externa, em dólares, já que o governo não pode imprimir dólares, não pode arrecadar impostos em dólares e não consegue poupar dólares cortando despesas. Um calote da dívida interna destruiria a economia, quebraria todas as instituições financeiras e anularia o valor do real, da moeda. Nenhum investimento financeiro resistiria a isso. O governo pode sim recorrer a um calote branco, emitindo cada vez mais moeda para se autofinanciar, o que geraria uma inflação. Mas um calote total ou um calote parcial que comprometesse a credibilidade do sistema seria letal. Logo, a probabilidade do governo não pagar os títulos públicos é extremamente remota.